em Mateus, 2 em São Lucas. Primeiro está em São Mateus capítulo 4, versículo 18. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, estou partindo do versículo 18. Amém? Acharam? São Mateus, capítulo 4, versículo 18. Vamos lá, versículo 18. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. Vai lá para o Evangelho de São Lucas, um pouquinho para frente. Abre sua Bíblia aí. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 22, no versículo 31. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, versículo 31. São todas passagens bem conhecidas nossas. 22, 31. Depois que eu terminar esse texto, a gente vai para o versículo 54. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Jesus respondeu: digo-te, Pedro, não cantarás hoje o galo, até que 3 vezes haja negado que me conheces. Depois ajuntou: quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, falou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Versículo 54, vira a página aí. Versículo 54. Negação de Pedro. 22, 54. Não vai muito para frente não. Lucas, capítulo 22, versículo 54. Prenderam-no, então, e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguiu de longe. Acenderam fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar com eles. Uma criada percebeu sentado junto ao fogo, encarou de perto e disse: também este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois viu outro e disse-lhe: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não sou. Passado quase 1 hora, afirmava o outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que quer dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Querido, o tema da pregação é: eis-me aqui, Senhor. E eu peguei essa figura chamada Pedro, tão conhecida, de uma história tão bela, para a gente entender um pouquinho sobre este tema de eis-me aqui, Senhor. Para mim, o maior sim que a gente pode dar para Deus é o sim de Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra. Para mim, esse é o maior sim do céu. Porque tem muita gente que dá sim, daqui a pouco não. Tem muita gente que diz eis-me aqui, daqui a pouco está longe. O sim de Maria é o sim mais perfeito da história: faça-se em mim.
segundo a tua vontade, porque ela se abriu unicamente à vontade de Deus. Então todo sim tem que ser esse: faça em mim segundo a tua vontade, e não sim. Quando alguém te chama para o serviço, Senhor, faça-me a tua vontade. Este é o maior sim que a gente pode dar para Deus: deixar Deus operar na nossa vida à vontade. Mas vamos entender um pouquinho aqui sobre a figura de Pedro, que Jesus Cristo está no caminho a fazer a sua missão, iniciar o chamado dos apóstolos, encontra primeiro o seu irmão, e aí o seu irmão vai correndo falar para ele: olha, eu encontrei um homem muito louco, ele é meio diferente. E aí então Pedro tem um encontro com o Senhor, e Jesus Cristo olha para eles que estavam na barca, consertando as redes, e fala: venha após mim, e eu vos farei pescador de homens, de almas. E eles viram o tema da pregação: eis-me aqui. Porque a palavra fala que imediatamente eles abandonaram as redes, eles abandonaram o barco e foram seguir o Senhor. Entenda, eles foram muito convencidos daquele chamado, porque eles começaram a seguir alguém desconhecido. Quando Jesus passa por eles e chama: eu vos farei pescadores de homens, mas espera aí, da onde eles tinham ouvido falar? Que homem é esse que chama e ele já larga tudo e vai seguir ele? Espera aí, você largaria a sua vida para seguir qualquer pessoa? Você largaria seu trabalho para seguir qualquer pessoa? Uma pessoa que você nunca viu? Olha o poder do chamado. Eles abandonam tudo para seguir um homem desconhecido. Eles abandonam a vida, eles abandonam o trabalho para ir seguir um homem a que ainda eles não conhecem. É muito fácil hoje a gente seguir um missionário X, porque já alcançou uma fama, porque já fez milagres. Hoje é muito fácil, e a gente vai vendo dentro da evangelização o discipulado. A gente vai vendo os seguidores de Moisés Rocha, a gente vai vendo os seguidores de Glorice Dário, a gente vai vendo os seguidores de algumas pessoas, mas é fácil seguir eles, porque eles já são conhecidos, e eu amo os dois, sou amigo dos dois, e tem tantos outros. Eu sou apaixonado pelo Monsenhor Jonas Amigos. Se o Monsenhor pregar em 10 lugares e fazer a mesma pregação nos 10 lugares, eu vou nos 10 para ouvir a mesma pregação, porque aquele homem é uma potência, é uma boa, um homem de Deus. Mas é fácil seguir o Senhor, porque Ele já se revelou. É fácil eu ir atrás dele, eu largar até minha família e entrar na Canção Nova, porque eu já sei do caráter, eu já sei que ele é um homem de Deus, eu já sei quem ele é. Aí é muito fácil. É fácil eu abandonar um monte de coisa e servir no grupo de oração que tem 30 anos, que tem 15 anos, que já está fundamentado, que já tem uma estrutura, que eu já conheço a reputação. É fácil. Agora veja, Jesus Cristo aparece na beira do mar, onde eles estão, e fala: venha após mim, e eu vos farei pescador de almas. E na mesma hora, sem conhecer, eles abandonam tudo e vai, sem saber o que iria passar, sem saber quem é aquele homem, sem saber o que vai acontecer com ele, sem saber quais são as aventuras que eles vão passar, quais são os medos que eles vão enfrentar. Eles largam tudo. Eu fico pensando, que voz é aquela, que sorriso que Jesus Cristo deve ter dado. Mas também à beira do caminho, quantos devem ter dito não? A palavra não revela quantas pessoas ele chamou até chegar nesses, mas vai também entender quantas pessoas que ele falou assim: venha após mim, e eles não deram me ouvir. Nós também não sabemos quantas pessoas ele encontrou até chegar nesses primeiros, que abandonaram tudo, e quantos disseram não, quantos não deu importância, quando você está louco, eu vou seguir você, eu nunca te vi. Quantos também devem ter dado não, que a Bíblia não relata, mas a Bíblia relata que eles abandonaram tudo para seguir o desconhecido. Isso é certeza de fé. Hebreus capítulo 1. A fé é um fundamento da esperança daquilo que não se conhece, daquilo que não se conhece. Pois então eles abandonam e vai seguir o Senhor. E são agora 3 anos de missão ao lado do Mestre. São 3 anos presenciando tudo. São 3 anos experimentando
3 anos que Jesus Cristo está falando para eles de coisas que estão ocultas no céu, coisa que ninguém viu, coisa que ninguém ouviu. Foram 3 anos vendo Jesus realizar todos os milagres. E eu quero falar da pessoa de Pedro. A palavra vai dizer que de todos os apóstolos, Pedro, Tiago e João estavam em tudo. Ou seja, Pedro, Tiago e João tinham que ter uma fé mais madura do que os outros. Pedro, Tiago e João viram coisas que os outros não viram. Pedro, Tiago e João aprenderam coisas com o Senhor que os outros não aprenderam. Pedro, Tiago e João viram muita coisa que os outros não viram, porque em tudo esses 3 eram presentes, eles estavam perto, eles estavam próximos do Senhor. Pedro, Tiago e João. E no decorrer da vida desse ministério, desses 3 anos, abandonando tudo, seguindo o Senhor, tendo certeza de que Ele é o Messias, porque eles tinham essa certeza de tantas coisas que eles viram. Só que aqui, próximo do Getsemane, onde Jesus Cristo vai subir no Getsemane, para fazer a sua oração derradeira, e de lá ser entregue, Jesus Cristo, antes de entrar no Getsemane, ele tem um diálogo com Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou a vida, mas eu roguei ao Pai. Eu fui estudar um pouquinho esse texto, sou apaixonado pela Bíblia, gosto de estudar bastante, e eu fui estudar um pouquinho esse texto, e aí eu fui pensar comigo, por que Satanás tentou afastar Pedro, matar Pedro, tirar a vida dele, depois de 3 anos, sendo que depois de 3 anos na presença do Senhor, ele deveria estar mais forte, ele deveria ser um homem mais espiritual, ele deveria ter mais convicção do que no início. E aí Deus foi falando alguma coisa no coração. Primeira coisa, o demônio nunca vai tentar contra um recém-convertido. É briga perdida. Vou simplificar para você. Tenta separar um casal de namorado apaixonado no início do namoro. O pai pode falar, não é para você, filha, esse moço. A mãe pode falar, meu filho, essa moça não é para você. Pode todo mundo falar, a gente pode pôr a mão na cabeça, pode rezar, pode todo mundo aconselhar. Ninguém separa um casal de namorado apaixonado, namoro recente, ninguém. Sabe como é que o namoro deles vão acabar? Depois de um tempo, quando verdadeiramente aquela pessoa começar a ver, esse rapaz não é para mim, ou essa moça não é para mim, fulano tinha razão, ciclano tinha razão, aí ela vai se decepcionando, mas no início não tem ninguém que separe o casal de namorado no início do namoro, não existe. Como o demônio não tira ninguém da igreja no início de conversão. Você já viu o padre acabar de se ordenar na gravatina? É presente. Eu nunca vi. Eles largam depois de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. No início não larga. Por quê? Porque ele está apaixonado pelo Senhor. Ele quer atender confissão todo dia. Ele quer ir no hospital rezar. Ele quer ir nas casas. Ele quer estar com o povo. Ele quer celebrar todo dia, toda hora. Ele está apaixonado. Satanás não pode investir como um homem apaixonado. Satanás nunca vai investir. Você nunca vai ver um pregador que acabou de se converter e abandonar. Uma pessoa que acabou de se converter, uma pessoa quando ela acaba de se converter, ela chega em casa, ela pega o guarda-roupa, ela rasga a roupa, quer comprar tudo novo. Uma pessoa que acabou de se converter, ela pega lá, faz uma faxina na casa, joga um monte de CD de música mundana fora e começa a colocar só CD da igreja. Ela muda tudo, ela está apaixonada. O demônio sabe que investir contra essa pessoa é tempo perdido. Ela reza de manhã, ela reza de tarde, ela reza de noite, ela lê a Bíblia, ela lê catecismo, ela lê documento. Se a igreja estiver de porta fechada, ela vai para o hospital. Se o hospital não receber, ela vai rezar no cemitério porque ela quer rezar. Ela está apaixonada por Deus, ela quer mais, ela quer que todo mundo experimente aquilo que ela experimentou. Ninguém separa de Deus uma alma apaixonada. Ninguém. É investir em vão. Você pode tentar investir contra uma alma apaixonada pelo Senhor, é tempo perdido. Você vai caluniar, você vai perseguir, você vai inventar um monte de coisa. Ela não abandona o ministério porque ela está apaixonada. Aí Deus falou para mim. Sabe por que Satanás tentou Pedro depois de 3 anos? Porque a paixão esfriou. Ele não reza mais como antes. Ele não sobe mais na montanha como antes.
Ele não acorda mais de madrugada como antes. Ele não vive mais no andamento como antes. Ele não vive mais preceito como antes. E Satanás percebeu que ele esfriou. Como é que Satanás derruba um servo? No esfriamento. Quando ele vê que aquele servo não lê mais a Bíblia, quando ele vê que o rosário virou apenas amuleto ou objeto de decoração pessoal, porque você anda com o texto pendurado no braço, mas não está rezando há muito tempo. Como é que Satanás tenta investir contra um servo? Quando ele não acorda mais de madrugada, quando ele não busca mais, quando ele não tem mais consciência de pecado, quando ele vai esfriando, quando ele começa a esfriar, Satanás tenta ceifar a vida dele. Puxa na tua memória, você reza hoje como você já rezou um dia? Você vai responder para mim, não. Você lê a Bíblia hoje como você já leu um dia? Você estuda os documentos da igreja como você já estudou um dia? Você participa de missa hoje como você já participou um dia? Você senta para ouvir nos encontros hoje como você já sentou um dia? Você hoje tem a mesma paixão pelo Senhor como você já teve um dia? E Pedro foi se esfriando no chamado: eis-me aqui, Senhor. O mesmo Pedro que diz: eis-me aqui, que abandonou tudo, que foi servir o Senhor, agora ele está longe. E aí Satanás tenta ceifar a vida dele, e acontece com Pedro algo que está acontecendo dentro da igreja na atualidade hoje. Pedro tem uma conversão emocional. Quando Jesus Cristo chega para Pedro e fala: Pedro, Satanás nos reclamou para ceifar a sua vida, para matar você, mas eu roguei ao Pai por ti. E naquela hora Pedro tem uma conversão emocional: ah, Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão, eu estou pronto para ir para a morte. Dentro da igreja está cheio de gente assim, que após o milênio eles choram, eles pulam, eles perdem. Hoje eu mudo de vida, passa um mês, 2 meses, 3 meses, volta a fumar de novo, passa um mês, 1 ano, 2 anos, volta a beber, passa um mês, 2 meses, volta a mexer com mulher na rua de novo. Está cheio de gente nos encontros nossos que tem uma conversão emocional e vive fazendo propósito: hoje eu mudo, aí hoje eu abandono, aí hoje eu faço, daqui a pouco não fez nada. Porque teve uma conversão emocional, é a conversão de Pedro. Eu estou pronto para ir para a prisão, eu estou pronto para ir para a morte. Jesus Cristo fala: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Você já estudou